Há 5 minutos, Madiar detonou Putin ao vivo. O Kremlin está fora de si de tanta raiva. O plano relâmpago da Ucrânia funcionou, detalhes chocantes. A Hungria decidiu derrubar Orbán por conta própria. A paciência de todos se esgotou. O julgamento do amigo de Putin. A Ucrânia não consegue conter a alegria. Momento da verdade, o céu virou uma blindagem impenetrável. Os nossos lançaram predadores que destroem drones e mísseis russos na hora. A defesa aérea de Fedorov deu um resultado que chocou o mundo. Enquanto isso, as negociações entram em fase crítica. As partes estão em pé de guerra. Pela primeira vez, o destino de Donbas foi dito em voz alta. Nossos drones mostraram à Federação Russa para que lado devem ceder. Após esses avisos ardentes, Moscou entrou em luto, alvos valiosos destruídos. Tudo isso em nossa edição Ponto Infernal. Urgente, Madiar confrontou Putin duramente. O pânico se espalha em Moscou. O alto comando ucraniano fez isso após as declarações ousadas do Kremlin. Derrota no céu, nossos drones invadiram direto lá? Vocês ficarão chocados. Os russos estão caindo aos montes de pavor. Correspondentes de guerra russos temem Madiar até pelas telas dos celulares. O que ele pode fazer é realmente alarmante. Saiba de tudo primeiro. Na segunda-feira, as forças de sistemas não tripulados destruíram um depósito de Shaheds russos, um trem de combustível e um sistema antiaéreo Tor. Menos de 24 horas depois, atacaram o porto de Ust-Luga, na região de Leningrado. Este é o maior terminal de transferência de petróleo no oeste da Rússia. Quase todos os dias, as forças de sistemas não tripulados realizam ataques assim. Além disso, drones ucranianos eliminam sistematicamente centenas de soldados russos. Até as redes sociais russas reclamam da eficácia das SBS sob o comando de Robert Brovdi, conhecido como Madiar. Parem para pensar, hoje já se conhece uma lista nominal de mais de 200 mil militares russos mortos. E só no canal do Madiar, várias vezes por semana, são postados vídeos de soldados russos sendo mortos por drones FPV. Em cada vídeo desses, há de 50 a 100 mortos. E o canal dele lança vários vídeos assim toda semana. E existem dezenas de canais parecidos de várias unidades de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia. Os combates atuais lembram o abate de gado na Sibéria. Só que, em vez de vacas, são pessoas. Após a nomeação de Madiar no verão de 2025 como comandante das forças de drones, as perdas russas aumentaram muito. Em dezembro, elas superaram pela primeira vez o ritmo de recrutamento de novos soldados. Recentemente, um tribunal de Rostov condenou Brovdi a 18 anos de prisão em regime fechado. Segundo o comandante das SBS, isso é um verdadeiro reconhecimento e sucesso. 1 minuto de fama. O bode expiatório foi definido. Mais 18 anos de prisão rigorosa. Hoje, o Tribunal de Rostov acrescentou mais tempo à pena anterior de Madiar. Desta vez por terrorismo em instalações de combustível e energia nos pântanos. E já em 25 de março, o Tribunal de Moscou julgará a eliminação de correspondentes e o uso de minas remotas. Mais 25 anos garantidos. Uma prática em cascata interessante. Assim, não falta muito para chegar aos 500 anos? Segundo Brovdi, as forças de drones causam mais de 1/3 das perdas russas, sendo apenas 2% das forças armadas. As forças de sistemas não tripulados trocam 400 vidas russas por uma ucraniana. Dezembro de 2025 foi o ponto de virada. As perdas russas por drones ucranianos superaram pela primeira vez o ritmo de recrutamento dos ocupantes. Se não resta infantaria no batalhão, os russos não o desfazem, mas mandam os oficiais para o fronte. Eles são alvos fáceis, pois não sabem lutar. No 5º ano de guerra, a principal tarefa da Ucrânia é manter seus territórios e destruir as forças russas, mais rápido do que o Kremlin consegue repô-las. E essa estratégia já está funcionando. Com a chegada da primavera, as ações no fronte se intensificaram. O exército russo tenta avançar novamente. E recentemente, as forças de drones sob o comando de Madiar bateram um novo recorde. Agora, no leste do nosso país, as condições são desfavoráveis para o uso de drones. E o inimigo tentou usar esse fator para realizar ofensivas em larga escala em várias partes do fronte. Sim, vimos o número de 900 invasores eliminados, como diz Robert Brovdi, comandante das forças de sistemas não tripulados,
O importante é que um grande número de militares russos foi realmente eliminado, e cada eliminação é confirmada por fotos e vídeos. Não sinto nenhuma dúvida moral. Um homem com um fuzil nas mãos vem à minha terra para me matar. Ou eu o mato, ou ele me mata. Milhões de ucranianos, incluindo minha mãe, tiram forças do que fazemos. Em entrevista recente à revista britânica The Economist, Madiar disse que sua meta é aumentar as perdas mensais do inimigo para 50 mil. E parece que ele conseguirá cumprir essa tarefa. Sensação, nuvens negras sobre Orbán, prisão perpétua por traição. Inesperadamente, as eleições serão um verdadeiro verdito para ele. A derrota está próxima e com ela o julgamento. Peter Magyar pegou o amigo de Putin pelo colarinho. Ele terá que responder por tudo. Vazar segredos da Europa para o Kremlin terá consequências. Haverá perdas. Explosão política. Será este o fim da era Orbán? E o principal, o que mais pode vir à tona antes mesmo da votação? Não perca a seguir. Parece que a campanha eleitoral do principal aliado de Moscou está condenada. Essa direção política, como já foi dito, deve claramente chegar ao fim. No centro de mais um escândalo está Viktor Orbán, cujo governo, segundo a mídia ocidental, pode ter passado informações de reuniões fechadas da União Europeia para Moscou por muitos anos. Parabéns às fontes americanas que, num momento muito oportuno, no auge do processo eleitoral, trouxeram esta informação a público. Isso é realmente bom. Talvez isso ajude muitos eleitores húngaros a entender quem em seu país realmente trabalha pelos interesses do Estado e quem é contra, quem tenta transformá-los em uma colônia do imperialismo fascista russo. E por isso, o entusiasta de tudo o que é russo corre o risco de prisão perpétua. O líder do partido de oposição TISA e principal rival de Orbán nas próximas eleições parlamentares, Peter Magyar, declarou que, se vencer, seu governo iniciará imediatamente uma investigação contra o primeiro-ministro da Hungria, por suspeita de traição ao Estado. Se isso for confirmado, será equivalente à traição ao Estado, que pode ser punida com prisão perpétua. O futuro governo do TISA investigará este assunto imediatamente. O principal protagonista deste esquema seria o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjártó, que, durante os intervalos das reuniões da União Europeia, contatava regularmente o colega russo Sergei Lavrov, fornecendo relatórios operacionais sobre o andamento das discussões e possíveis decisões, revelando assim estratégias e decisões europeias que eram consideradas estritamente confidenciais. Orbán constrói toda a sua estratégia política na defesa dos interesses da Hungria. Mas onde está essa independência da Hungria que não consegue tomar decisões sem olhar para Moscou? Ou seja, é um forte golpe eleitoral nas posições de Orbán que tenta vender ao eleitorado húngaro a chamada autonomia na tomada de decisões políticas, posando como um líder nacional. Tudo pelos húngaros, pela Hungria e assim por diante. Será que os húngaros esqueceram como o poder soviético sufocou seus protestos? Será que esqueceram as repressões do regime comunista e tudo mais? Portanto, toda esta história revela a verdadeira essência de Orbán. A Comissão Europeia, por sua vez, já exigiu explicações de Budapeste. A reação de Bruxelas também é construtiva, ao limitar o acesso da Hungria. A porta-voz Anita Ripper observou que as relações de confiança entre os Estados-membros da União Europeia são a base da União. E qualquer violação, especialmente a transferência de informações confidenciais para Moscou, causa séria preocupação. Orbán é perigoso para a própria Hungria, Orbán é perigoso para a política europeia e Orbán é perigoso para toda a OTAN. Mas será que Orbán está pronto para abrir mão de seu cargo? Spoiler, não. E para isso, em conjunto com a Federação Russa, eles criaram uma rede de influência para se manterem no poder. Há várias semanas, um grupo de especialistas russos atua na Hungria, focando no que fazem de melhor: desinformação, notícias falsas e operações psicológicas. Mas os índices de aprovação do primeiro-ministro dizem o contrário. Segundo as últimas pesquisas, o partido de Orbán está bem atrás dos seus rivais. Fidesz 39%, TISA 50%.
Sim, o apoio a ele está caindo aos poucos, porque a Hungria, sendo um país da União Europeia, onde a UE continua investindo, está se desenvolvendo, e o número de pessoas politicamente esclarecidas e instruídas está crescendo, como ocorre em média na Europa. E por isso, naturalmente, Orbán está perdendo cada vez mais eleitores. Para ele, a culpa de todos os problemas é sempre de outra pessoa. A culpa é de Kiev, a culpa é de Bruxelas e, no geral, todos querem sempre algo ruim para a Hungria. Apenas Orbán é o único capaz de salvar a todos. E neste confronto, não é apenas o cargo de primeiro-ministro que está em jogo. O que está em jogo é a confiança nas instituições, a independência do país e a capacidade de decisão. No dia 12 de abril, o povo húngaro fará a sua escolha. E o futuro de todo o país dependerá diretamente de qual será essa escolha. O céu sobre a Ucrânia nunca esteve assim antes. Drones e mísseis russos cruzam a fronteira e caem imediatamente em uma armadilha. Isso precisa ser visto. Destruição total de alvos. A reforma da defesa aérea deu início a algo chocante. Fedorov conseguiu. O Domo de Ferro Nacional é a nova realidade. Os caçadores de Shaheds já estão no horizonte. A tecnologia ucraniana enfrentou a audácia russa. Como isso foi feito e quais outras surpresas inovadoras os nossos prepararam? Veremos isso em um instante. Os Shaheds russos chegarão ao fim. Revolução no ar. A Ucrânia está avançando. As forças de defesa aérea da Ucrânia demonstram alta precisão e eficácia, atingindo com sucesso os alvos designados. Na terça-feira, 24 de março, a Rússia realizou um dos ataques de drones mais massivos. Em um dia foram utilizados quase 1.000 drones. As forças de defesa aérea abateram e neutralizaram 541 alvos. A Ucrânia está constantemente se adaptando para combater as ameaças terroristas da Federação Russa. E a destruição de drones kamikaze do tipo Shahed 136, fabricados na Rússia como Geran 2, é uma das prioridades. E essa abordagem é, sem dúvida, fundamental para resolver essa ameaça. Durante um ataque, uma das tripulações do Mi-8 da Marinha Ucraniana abateu 12 Shaheds em 3 horas. Drones inimigos foram interceptados sobre o mar, minimizando o risco de queda de destroços em áreas residenciais. Além disso, operadores de drones interceptadores ucranianos começaram a atingir alvos inimigos remotamente. Usando novas tecnologias, o operador pode controlar o interceptador a centenas de quilômetros do ponto de partida. Além disso, os drones navais ucranianos Magura foram equipados com lançadores para drones interceptadores. Nossa adaptabilidade está ocorrendo de forma mais intensa. E uma das soluções na categoria custo-benefício foi o uso de drones interceptadores, drones antiaéreos, uma nova etapa de contra-ataque ativo, e eles estão se mostrando extremamente eficazes a ponto de outros países que sofrem com ataques de drones iranianos, né, se interessarem. Kamikaze. Kiev está atualizando ativamente sua defesa aérea, recebendo sistemas ocidentais e criando os seus próprios contra-drones e mísseis russos. O vice-comandante da Força Aérea, Pavlo Yelizarov, anunciou o desenvolvimento de uma versão ucraniana do Domo de Ferro. Um dos motivos para sua criação é a impossibilidade de cobrir toda a Ucrânia com mísseis antiaéreos caros. Mas nossa tarefa é mais global, em uma escala maior. Não é apenas um domo de ferro, é algo muito mais complexo. Todo o céu precisa ser coberto nesse caso específico. E isso realmente não é nada fácil. Responder a um desafio como esse é difícil, mas é perfeitamente realizável. A Ucrânia tem um plano para reforçar o controle do seu céu e mudar para um sistema capaz de operar continuamente em todo o país. Trata-se da preparação para implantar uma nova geração de interceptadores nacionais que usarão inteligência artificial para abater alvos. A Ucrânia hoje possui um conjunto único de dados do campo de batalha, que não existe em nenhum outro lugar do mundo. São milhões de quadros anotados, coletados durante dezenas de milhares de voos de combate. Esses dados já são usados para treinar redes neurais que detectam automaticamente alvos terrestres e aéreos. A defesa do céu ucraniano tornou-se mais que segurança, um forte impulso para o desenvolvimento do complexo industrial de defesa.
A Ucrânia é hoje um país de vanguarda no desenvolvimento de defesa aérea de curto e até médio alcance. Somos um país pioneiro que não só tem uma experiência de combate colossal, mas também desenvolve as mais diversas táticas para aumentar a eficácia da interceptação de alvos aéreos. Portanto, sim, podemos afirmar exatamente isso. No geral, a experiência da Ucrânia hoje é a mais valiosa na prática mundial e a Ucrânia está pronta para compartilhá-la. A Ucrânia passou de receptora de ajuda à principal especialista mundial no combate às ameaças aéreas modernas. Choque. A via de negociação explode por dentro. Trump decidiu o destino de Donbas. A América faz o que gera cada vez mais perguntas. Moscou está nervosa e Kiev demonstra claramente: desistir da corrida não é uma opção para nós. Zelensky anunciou: ele buscará a paz até o fim. Washington está tentando jogar em várias frentes ao mesmo tempo. Será que para Trump não é vantajoso acabar com a guerra da Rússia? E será que os ucranianos não terão que esperar o fim da carreira política do americano? Falaremos sobre tudo isso sem rodeios a seguir. De ultimatos a acordos. Após as negociações de 21 e 22 de março, a mídia publicou manchetes dizendo que os Estados Unidos estão pressionando a Ucrânia para aceitar a paz sob quaisquer condições. Caso contrário, Trump simplesmente abandonará as negociações. E a ameaça de ficar sem a ajuda americana agora é talvez a mais realista do que em qualquer outro momento durante todos os anos da Grande Guerra com a Rússia. Os americanos não veem onde podemos chegar a um acordo sobre a questão principal. E isso pode forçá-los a sair do processo completamente e mudar o foco para o Irã, para suas próprias eleições e assim por diante. E esse cenário, diante da operação dos Estados Unidos no Irã, é muito aceitável para Trump. Os Estados Unidos acreditam que este é o chamado mal menor e, por isso, consideram relativamente fácil utilizar territórios de outros países para pagar pelo seu próprio sucesso, pelo progresso que desejam alcançar, do qual Trump precisa agora na arena internacional, já que, bem, nem tudo está saindo como ele queria na Venezuela, certo? E por isso a opção iraniana não se sabe para onde vai e as eleições virão, novembro está se aproximando e por isso é preciso vender algum tipo de vitória. Mas na Flórida, durante a primeira reunião após uma longa pausa ligada ao início da guerra no Oriente Médio, os enviados de Trump apresentaram outra proposta à delegação ucraniana. O jornal Ukrainska Pravda, citando membros do grupo de negociação, escreve que os Estados Unidos prometem à Ucrânia o paraíso em troca da entrega de Donbas. Nas reuniões, parece haver 3 lados, mas a Ucrânia está constantemente discutindo com este Anchorage. Ou seja, não importa o que se fale, tudo sempre se resume aos americanos dizendo algo como: saiam de Donbas e construiremos o paraíso para vocês, como acordado no Alasca. Sim, vocês ouviram corretamente. O paraíso que foi acordado no Alasca. Lembro que quem negociou no Alasca foi Trump com Putin. Para o homem do bunker, a renúncia da Ucrânia ao controle da região de Donetsk para a Rússia é um cenário paradisíaco. Mas, segundo o Kremlin, os Estados Unidos chegaram tarde demais. Há 3 semanas, o chefe das relações exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o espírito de Anchorage se dissipou. Bem, o espírito é a atmosfera, ela era amigável, de respeito mútuo, construtiva, mas o espírito está se evaporando. Portanto, o que motivou a Casa Branca ao falar sobre os acordos no Alasca não está claro. Acredito que seja um sucesso do lado russo terem conseguido impor esse espírito ao Trump e ele realmente se apegou a isso. Então, quando os jornalistas perguntam, tanto aos russos quanto aos americanos, o que aconteceu em Anchorage, que espírito é esse? Ninguém sabe explicar, pois é algo efêmero. Os russos oferecem a ele essa ilusão. Lá na frente, em algum momento, você ganhará muito, mas agora nos dê a Ucrânia concretamente. E embora Trump claramente não jogue no lado do Kremlin e mantenha distância, o problema é outro: a falta de uma posição clara. Hoje ele critica a Rússia, amanhã pressiona a Ucrânia. E no fim, tudo se resume novamente a uma tentativa de fechar um acordo. Essa é uma falha do Trump muito forte. O fato de ele e sua equipe abordarem problemas mundiais e geopolíticos sob a ótica de grandes ou pequenos negócios. Ou seja, nos negócios existe o conceito de que, como resultado de um acordo, sim, em princípio todos saem ganhando. Cedem um pouco em algo, mas todos saem com lucro? Ambos lucram com isso, certo?
Na política isso não funciona. Enquanto em Washington discutem paraísos e acordos, na Ucrânia se preparam para um cenário mais realista. O jornal Ukrainska Pravda relata que, sem progresso nas negociações, o presidente ucraniano ordenou a preparação para uma nova fase da guerra. O presidente posteriormente instruiu a preparação de um plano de trabalho para o parlamento caso a Ucrânia tenha que lutar por mais 3 anos. A frase sobre os 3 anos, por um lado, pode ser vista como força de expressão, mas, por outro, o presidente obviamente entende que o fim diplomático da guerra ocorrerá ou agora, ou após o término do mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E serão exatamente esses mesmos 3 anos. Não se pode dizer que as negociações são totalmente inúteis, pois durante os encontros é possível acordar a troca de prisioneiros. E a libertação de ucranianos é uma vantagem indiscutível. Mas na questão principal, a questão da paz, as negociações claramente chegaram a um impasse. No entanto, é impossível desistir do diálogo. O processo de negociação já é, creio eu, uma opinião óbvia para todos, tanto para o público quanto para os políticos, que é realmente um teatro para um único espectador. E esse teatro é produzido, bem, soa cínico, tanto os russos quanto nós, pois nem eles nem nós queremos entrar por enquanto na zona de desconfiança de Trump ou na zona onde nos tornaremos alvo de sua ira. Portanto, enquanto a novela das negociações segue para mais uma temporada, Kiev aposta naqueles que trazem resultados reais: as Forças Armadas da Ucrânia. A vingança feroz dos nossos invadiu a Federação Russa com tudo. A região de Leningrado está cercada. As forças de segurança russas ficaram morrendo de medo. Uma explosão bem debaixo do nariz. Evacuação de emergência do maior porto da Federação Russa. Drones ucranianos destruíram o que Putin escondia com tanto cuidado. A fumaça do mega incêndio é visível do espaço. A defesa de Moscou está ruindo. O momento da verdade finalmente chegou. Vocês precisam ver e ouvir tudo com seus próprios olhos. O acerto de contas chegou. Belgorod, como sempre, recebe uma resposta dura por outro ataque bárbaro contra civis ucranianos. Como resultado do ataque com mísseis, 450 mil moradores da região ficaram sem luz. Bem, as Forças Armadas da Ucrânia lançaram outro ataque massivo de mísseis contra instalações de energia em Belgorod. Simultaneamente, durante a noite, cerca de 450 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Moradores da cidade de Belgorod, do distrito de Belgorod e dos distritos de Shebekinski e Yakovlevski. Explosões também foram ouvidas na Donetsk ocupada. Cerca de 400 drones de ataque atingiram empresas russas em apenas uma noite. Cheguei em casa, enfim, e vi essa cena. Dá para ver o fogo diretamente daqui. O maior golpe de vingança foi na região de Leningrado. Ainda está pegando fogo. Muito forte. A defesa aérea está operando em Vyborg. Claro, não sem consequências para os moradores locais. Lá, destroços de um drone caíram em um prédio perto de uma unidade do FSB da Federação Russa. Aqui está localizado um dos principais estaleiros, especializado na construção de navios civis e militares, de classe quebra-gelo e equipamentos offshore. No porto de Vyborg, um dos navios russos está afundando após o ataque de drones ucranianos. A julgar pelas fotos, trata-se de um quebra-gelo de patrulha desenvolvido para o serviço de fronteira do FSB da Federação Russa. Um quebra-gelo desses custa cerca de 300 milhões de dólares. No porto de Ust-Luga, o maior terminal de transferência de petróleo da Rússia está em chamas. Através dele, a Rússia realiza o embarque de derivados de petróleo para mercados externos.
Eu estava vindo para cá, tudo estava queimando na refinaria, o porto também, há equipamento militar em Koskolovo, na ponte. Este terminal está localizado a cerca de 1.000 quilômetros da fronteira ucraniana. Ele é controlado pela Rosneft. A usina da Novatek em Ust-Luga também processa condensado de gás estável. Este já é o segundo grande ataque à região nos últimos dias. Anteriormente, outro grande terminal de petróleo no porto de Primorsk foi danificado em um ataque. Os portos de Ust-Luga e Primorsk, na região de Leningrado, na Federação Russa, pararam de embarcar produtos petrolíferos após ataques das Forças Armadas da Ucrânia. A Reuters informa que a fumaça dos ataques ucranianos era visível da Finlândia. Segundo a agência, este foi um dos maiores ataques a instalações petrolíferas russas em toda a guerra em grande escala. A Ucrânia está fazendo todo o possível para impedir que a Rússia lucre com o aumento dos preços do petróleo devido à guerra no Irã e ao fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã, por onde passa cerca de 20% de todo o comércio mundial de petróleo. A suspensão das sanções dá a Putin a oportunidade de ganhar bilhões para continuar a guerra sangrenta na Ucrânia. Isso é tudo por hoje. Eu sou Darina Gutskalo. Mais notícias bombásticas em nossa próxima edição. Enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima.